Seja muito bem-vindo ao Portal O Tempo, é um prazer, uma satisfação te ouvir aqui hoje. E para a gente começar, eu queria te devolver uma ótima pergunta que você fez para Charles Suruí no Roda Viva, que é justamente como que você despertou para essa consciência política ambiental e como é que foi esse processo de se tornar uma ativista indígena. Olha, eu acho que é uma coisa que é muito presente no nosso crescimento, né, dentro de uma comunidade indígena. Fazer parte da luta do movimento indígena é uma coisa que não é bem uma escolha, né, ela tá ali e ela acontece simplesmente. E foi justamente o que aconteceu comigo, né, eu venho de uma família que há muito tempo, muitas pessoas já foram lideranças, a minha mãe inclusive, então eu cresci acompanhando essa fase dela, né, de ser liderança, de falar quanto uma mulher indígena nesses meios, e sempre muito preocupada com o que vem, né, em relação a isso, nesse sentido dentro das nossas comunidades. Mas assim, eu saí um pouco dessa linha não só do movimento indígena, para o movimento ambiental no geral, principalmente quando a gente começa a se entender quanto pessoa e o quanto a gente também é afetado por tudo o que acontece no mundo. E eu acho que isso foi algo muito crescente, e hoje, assim, eu sou muito feliz, muito grata pelo fato de que eu consigo incentivar outras pessoas, outros jovens a fazer o mesmo, né, porque essa não é uma causa só nossa, é uma causa de um grupo seleto de pessoas, né, isso tem que ser um problema e tem que ser uma solução para todo mundo. E você esteve lá em Glasgow recentemente, né, durante a COP26, a Conferência da ONU para as Mudanças Climáticas, e que foi em Glasgow, na Escócia. E eu queria saber como é que foi para você essa experiência de se reunir e conversar com autoridades, né, europeias. E eu até vi um vídeo que você estava com a prefeita de Paris, a Anne Hidalgo, que vai ser candidata à presidência da França nas próximas eleições. Como é que foi para você, né, essa experiência de levar sua mensagem para essas autoridades europeias? Olha, bom, primeiro que estar na COP é um acontecimento, né, na vida de todo ativista. E foi um acontecimento para mim, assim. A gente teve algumas agendas em Paris antes do começo da COI e da COP, né, eu participei das 2, e foi muito importante me alinhar com outros jovens, e tinha muitos brasileiros, muitos jovens brasileiros, isso foi um motivo de muito orgulho, assim, de ver que a juventude brasileira realmente participa dessas discussões, né. Não que de uma maneira efetiva ainda, mas a gente espera muito que a gente também esteja nas mesmas decisões daqui a algum tempo. E esse é um processo de uma mudança muito importante que já tem acontecido, né. E quando a gente chega lá, a gente é recebido por essas pessoas e a gente entende também o quanto muita gente está preocupada com o que está acontecendo no Brasil, porque isso afeta elas diretamente também. E essas discussões foram muito presentes durante todo o momento, onde a gente se organizou, pensou em maneiras de conectar ainda mais, né, esses laços do ativismo entre os países, para que sejam mais presentes não só na COP, mas dentro dos nossos territórios, né, dentro dos nossos países, de uma maneira mais efetiva, que a gente consiga dialogar bem e consiga trazer soluções e levar soluções para eles também, né. Entendi, entendi, perfeito. Alice, a outra questão que eu queria colocar para você eu não posso deixar de perguntar isso também, né? Que pegando o gancho aí do livro do Ailton Krenak, eu queria saber das suas ideias para adiar o mundo. Quais são as suas ideias para adiar o mundo? Olha, assim como você falou dessa de pegar o gancho do livro do Ailton, eu acredito muito numa coisa que ele fala, assim, não dá mais para adiar o fim do mundo, mas a gente tem soluções que podem tornar isso um pouco mais distante. Acontece que a gente está muito preocupado e a gente define muitas metas, mas a gente nunca alcança elas. A gente nunca realmente leva isso muito a sério, né. E o que mais precisa acontecer para que a gente enxergue isso como um problema social também, né. O que mais a gente precisa para poder vivenciar isso, entender que realmente é um problema que precisa ser discutido agora, precisa ser solucionado agora. Essa é uma das coisas que a gente mais discutiu metas, a gente está falando de diminuir emissões de carbono, de diminuir né, o uso do carvão mineral, mas para 2030, será que a gente tem tanto tempo assim, né? A gente está vendo situações assim cada vez piores quando se trata de clima. Eu até falei sobre isso hoje, né? Porque a minha região, que é o extremo sul da Bahia, está sofrendo uma enchente e diversas cidades já foram afetadas aqui. E isso não é comum, principalmente nessa época do ano. E o que mais a gente está esperando para poder tratar isso como um problema ambiental, né?
as pessoas estão dizendo que é simplesmente uma nuvem que passa, mas não é tão simples assim, né? Existe toda uma questão por trás que vem justamente disso, né? O aquecimento global está batendo na porta e a gente está fingindo que não está em casa, mas a gente está criando mais lixo ali dentro, a gente está tornando as coisas ainda mais difíceis para botar fim, né? Exato. E justamente com esse seu ativismo, como que a sua família tem recebido essa sua luta, esse seu movimento? E eles te apoiam? Como que é a sua relação com a família? Eu tenho muito apoio da minha família, da minha comunidade, mas também fica muito aquela questão, né, eu não volto muito para casa agora, e isso dificulta muito para mim também. Desde que eu voltei de lá, eu tô nessa de querer voltar para casa, de ir para minha aldeia e de ver a minha mãe, eu não consegui ainda, pra você ter ideia, assim, de como tá corrido, tá uma loucura isso aqui, Tem um mas mês, mais ou entendo menos, então, que você também está fora de casa. não, eu voltei no dia 6 de novembro, e até então eu não consegui voltar, né, assim, eu tô em Porto Seguro, onde eu moro, né, por conta da faculdade, mas eu ainda não fui pra aldeia, então o plano era que eu voltasse fosse pra lá assim que eu voltasse, mas no meio de tanta confusão, outras agendas foram surgindo, acabou que esse encontro não aconteceu ainda. Mas assim, eu tenho muito apoio da minha família, da minha comunidade, e eu acho que sem esse apoio nada seria possível, inclusive, porque acho que se trata muito de uma relação mental, de uma questão física, espiritual também, é uma luta muito pesada às vezes. E eu me recarrego justamente ali, sabe? Então, acho que isso faz todo sentido para mim. Perfeito. E, Alice, como é que você tem percebido também a reação dos homens indígenas, né, frente a essa projeção que as mulheres indígenas têm conquistado, e como você, a Chay, a própria deputada federal também, Joênia Wapichana, e tantas outras mulheres indígenas, como é que você percebe essa reação dos homens indígenas? Olha, de um modo geral, eu tô vendo isso bem positivamente, sabe? O primeiro encontro que eu tive depois de uma projeção muito grande, com muitas pessoas, assim, dos povos indígenas, foi na TL, né? O acampamento Terra Livre, eu fui pro acampamento, eu fui pra Marcha das Mulheres, e eu tive Aqui em Brasília? uma outra, isso. E, assim, foi incrível estar ali com aquelas pessoas, e principalmente porque rolou muito isso, né, das pessoas entenderem o que a gente está fazendo, de ajudar, querer estar ali, ó, eu tô aqui para ajudar se você precisar, sabe, fazer esse trabalho, não sei o quê. E realmente de reconhecer o que a gente tem feito, né. Existe muito esse apoio, e é muito importante que as pessoas reconheçam pra gente, essa é uma luta legítima que está dentro do nosso movimento também, é muito voltado a isso. E quando as pessoas começam a entender e abraçar essa causa também, é aquela sensação de dever completo, né, a gente está fazendo o que é certo. E a gente viu muito isso durante esses movimentos, né, nos últimos meses, porque rola essa conversa e a gente sempre fica muito feliz com o que a gente tem, o que a gente escuta do nosso trabalho e do apoio que essas pessoas têm a nos oferecer também, assim, né. Então eu fico muito, acho que tá vindo de uma maneira muito positiva. E Alice, falando aí desse movimento, né, e desse ativismo também que vocês trouxeram para Brasília, queria saber quem são as lideranças que te inspiram, né, na política, na luta ambiental, quem são essas lideranças e o que que elas defendem? Olha, primeiro a minha mãe, primeiro de tudo, né, acho que sempre tem muito disso. A minha mãe sempre foi muito presente, principalmente na questão da educação indígena. Então eu cresci acompanhando essa luta dela pela educação dentro das comunidades, de uma maneira que fosse realmente respeitável dentro da nossa cultura, que respeitasse os nossos costumes, e eu tive o prazer de vivenciar isso, né. Sem dúvida é o meu maior exemplo de liderança, mas entre as outras lideranças, com certeza a Chai Suri, que é uma grande amiga minha, e a gente sempre fala disso, né, porque, somos jovens e a gente tá assim, a gente se conheceu tem pouco tempo, mas a gente tem uma ligação muito forte, e a gente se apoia muito na luta que cada um faz, sabe, apesar da vida muito corrida, mas isso é incrível. Eu tenho também com muito carinho o ex-cacique da minha aldeia, né, que é o cacique Araticum, e o atual cacique, que da aldeia Craveiro também, né, que são pessoas que, sem dúvidas, não só incentivam muito o meu trabalho, como fizeram parte da formação de liderança que eu sou hoje, né. Então acho que são as pessoas que eu mais tenho e quero ter mais próximas possíveis de mim. Que ótimo.
E eu preciso fazer essa pergunta que é um pouco incômoda, mas que existe esse preconceito muito comum entre alguns brasileiros, né, quando se trata de indígenas utilizando redes sociais, como no seu caso, que é chamar de índio de iPhone. E eu queria saber como é que você reage a esse tipo de preconceito e o que você tem a dizer para essas pessoas que têm esse pensamento. Toda vez que eu escuto isso, primeiro eu corrijo a pessoa, né, primeiro que não é índio, eu sou indígena, e sim, eu tô usando um iPhone, sabe, mas eu trabalhei e comprei, então não sei porque tá se doendo, né, não foi algo assim, não esperei isso aqui da FUNAI, porque a FUNAI nunca deu nada pra gente, diferente do que as pessoas pensam aí fora, né. Mas é um preconceito que, acho que é muito não só, o fato de que as pessoas estão incomodadas com o que está acontecendo, né, a gente está ocupando esses espaços também. Mas também são pessoas muito ignorantes a respeito das nossas lutas e do que a gente faz de verdade, né, que acham que o indígena só é indígena se a cultura dele for especificamente aquilo, né, de ficar dentro da floresta, que tem aquela vida muitos anos, assim, né, que a gente segue ainda aquele mesmo ritmo e não é assim que funciona. A tecnologia chega para todo mundo, a inovação chega para todo mundo, e a gente precisa entender também que, o fato de que a gente está vivendo um momento contemporâneo, e que tudo isso mudou muito para a vida de todas as pessoas, também mudou para a gente, né, e a gente aprendeu a usar isso como uma ferramenta de luta, algo que não nos tira do que a gente é, mas que fortalece as nossas raízes, que fortalece os nossos conhecimentos, e que compartilha isso com as outras pessoas também, né. Muita gente já entende um pouco e tenta entender ainda mais acompanhando a gente nas redes sociais. E tem essa galera que fala esse tipo de coisa, mas eu acho que em algum momento eu sou muito de esperança, sabe? Então eu acho que em algum momento ainda vai ter aquela coisinha assim que vai tocar o coração e a gente vai conseguir mudar essa história. Mas assim, são 521 anos, né, falando desse jeito. Não dá para ser assim, um estalar de dedos e vai funcionar. Realmente é um pouco mais complexo do que isso, mudar toda uma história, onde foi escrito o Brasil, né. Exatamente. E continuando ainda no assunto das redes sociais e tocando um pouco na sua resposta, eu queria entender como que você tem observado essas novas gerações de indígenas ativistas, né, lideranças e influenciadores digitais que ganham notoriedade pelos novos meios de comunicação, utilizam, né, as redes sociais, YouTube, para se comunicar, transmitir essa mensagem. Como é que você observa esse ativismo? Olha, eu fico muito feliz. Eu sempre houve uma preocupação muito grande. Primeiro eu gosto de falar isso porque, quando a internet chegou para mim, na minha comunidade tinha muito essa questão da preocupação do que a internet vai fazer agora, né, vai afastar os nossos jovens, vai tornar a vida de todo mundo cada vez mais individual, e a relação coletiva que a gente tanto preza, será que vai ser esquecida? Era isso que a gente se questionava. E a gente começou a entender hoje que isso também é possível, não vou dizer que não, né, seria uma fantasia, a gente sabe disso, mas quando a gente usa da maneira correta e orienta a juventude a usar isso de uma maneira correta, isso pode ter bons frutos também, né. Essa é uma coisa que eu acho que aconteceu comigo, com outros jovens, e eu espero que aconteça com cada vez mais jovens, né. Acho muito importante a gente ocupar esses espaços e falar sobre tudo. O a questão é, a juventude também precisa se expressar, e às vezes isso nos é muito restrito, e não precisa ser, né. Nós também fazemos parte da política hoje, não é um futuro, né, uma coisa que eu e a Chay falamos muito assim, não se trata de futuro, a gente também é presente. Então que a gente comece a fazer isso agora, né, a gente pode sim participar da política, que seja falando sobre isso, a gente tem muito mais conhecimento do que as pessoas imaginam e a gente quer compartilhar isso também. Então são questões que a gente está levando para as outras pessoas, a gente incentiva muito que outros jovens se conectem mais, que façam valer, né, o que sempre tem eu acho que assim, a gente fala muito de oferta e procura para o mercado, a gente também está falando de oferta e procura, nas redes sociais. Às vezes eu quero saber de um assunto a qual eu não tenho contato na minha vida no dia a dia. E é ali que eu vou encontrar essa solução, é ali que eu vou encontrar essa comunicação de entender outros lados de outras histórias, de outras perspectivas, de outros grupos étnicos e por que não, né. Então, assim, é muito importante para a gente mais, né, que a gente também tenha esse momento de se conectar com as pessoas, de entender, de ouvir e de falar também. Você mencionou também, né, que os povos indígenas têm muito conhecimento, têm muita sabedoria. E uma confusão que é comum também é falar de povos indígenas como se fosse um povo só. Né? E a gente tem várias, centenas de povos indígenas no Brasil.
né? Então, eu queria te ouvir também sobre isso, né? E o que o seu povo, né, tem te inspirado a transmitir para as pessoas de conhecimento. Olha, quanto a isso, a gente sempre fala para as pessoas, né, sobre nós somos mais de 300 povos. Nós estamos aqui falando mais de 170 línguas, né, e a gente quer que as pessoas respeitem isso. E eu sempre bato na tecla, assim, para mim não é dialeto, é a minha língua e ponto, acabou. O Brasil não reconhece como língua, mas nós falamos línguas independentes, são línguas completamente diferentes das línguas umas das outras, né, é muito diverso essa relação. E apesar de todo esse processo de genocídio que a gente viveu no Brasil, isso ainda é muito presente, né? Muitos povos, por exemplo, o meu povo, passa por um resgate cultural. A gente foi um dos povos mais afetados pela colonização, né? Nós somos um dos primeiros povos do contato. Então, isso é muito presente na vida das nossas comunidades. Mas é uma coisa também de uma mudança extrema, né? A gente busca isso, a gente quer realmente voltar a muitas questões, assim, principalmente com a linguagem, né? Porque a gente busca cada vez mais tornar a língua mais falada dentro das comunidades. E hoje a gente consegue fazer isso graças à escola indígena, né, onde a gente aprende a nossa língua, tem uma matéria específica para falar sobre os nossos costumes, a nossa língua, aprender vocabulários, brincadeiras, né, do nosso povo. Então, assim, são diversas coisas e as pessoas perguntam assim, não é chato, né, como aprender inglês? Eu falo, nunca foi, sabe? Com certeza é a aula mais esperada da nossa escola. Toda a turma fica louca. Mas, assim, quanto ao que eu aprendo muito com o meu povo, é muito dessas relações de vivência e de coexistência com a natureza também, né? E eu acho que é o que eu mais levo, assim, adiante, quero que as pessoas conheçam e reconheçam também. Porque quando a gente entende isso, quando a gente vivencia algo tão forte assim, a gente não precisa daquele lembrete para executar ações que vão mudar o mundo, e que vão melhorar nosso momento aqui, né? Nossa breve passagem. Eu falo muito isso porque eu entendo que a gente não vai ficar aqui para sempre, né? O mundo não é nosso, a gente está aqui cuidando para quem vai chegar depois. Então, que a gente tenha mais consciência disso, né? Que porque a gente pode até partir, mas alguém vai precisar disso aqui também. Então, que a gente tenha um pouco mais de humanidade no que a gente faz. A gente fala tanto disso, mas é uma coisa tão distante da realidade que às vezes eu me pergunto, será que a palavra é realmente ser humano, né? Porque às vezes parece que é uma coisa tão ruim e então que a gente se questione mais também sobre isso, né? Acho que vale muito a pena a reflexão. Com certeza. E justamente essas suas manifestações, as suas reflexões, né, Alice, a gente percebe nelas o quanto você é politizada, e por isso que eu vou aproveitar essa oportunidade de entrevista também para te perguntar sobre a sua percepção sobre um discurso frequente do presidente da República, Jair Bolsonaro, que afirma que os indígenas querem garimpar, querem criar gado, querem desmatar, que são os indígenas e seus rituais que botam fogo na Amazônia. Então, algumas das declarações frequentes em discursos oficiais e na live do presidente. Então, eu queria saber qual é a sua opinião, qual é a sua posição sobre essas declarações do presidente. Então, assim, eu nunca presenciei algo assim, né? De realmente necessitar de um ritual em que a gente precisa colocar fogo na floresta. Nunca vi uma coisa assim. Nem sequer ouvi falar sobre isso. A gente precisa pensar muito quando a gente afirma certas coisas, né? A gente percebe que o nosso presidente não faz isso. Talvez seja a sua ignorância ou um pouco da inteligência que te falta, de política também, né? A gente pode falar sobre o fato de que não é uma pessoa tão politizada assim. Então, assim, são coisas que são extremas. A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala, principalmente na posição em que ele está, né? Isso não só incita mais o ódio contra os povos indígenas, quanto promove essa relação que as pessoas acreditarem que a gente realmente é conivente com todo esse genocídio que acontece por trás de tudo isso, né? E a gente não é. E quando eu falo isso, eu falo também sobre essa relação que, os indígenas querem garimpar, será que a gente quer mesmo? Quando foi que você viu isso? A gente quer alternativas e soluções para lidar com a fome dentro das comunidades indígenas. A gente precisa de soluções para lidar com a saúde, com a educação indígena e principalmente para dar condições de vida dignas às famílias que moram ali. Mas não é através do garimpo que a gente conquista isso, né? A gente quer soluções, a gente quer trabalho, lógico, mas também não é dessa maneira que a gente busca, porque a gente entende que é necessário existir o mínimo de compreensão quando se trata de manter a nossa vida e manter a vida da floresta conectadas, né? A gente não quer perder aquilo que a gente tanto lutou para ter.
Então, assim, os nossos territórios estão constantemente ameaçados. A gente está vendo aí cada vez mais bombásticas as notícias que chegam, né, sobre o garimpo dentro dos territórios indígenas, sobre a fome, sobre as mortes que acontecem dentro dos territórios. E tudo isso é financiado por alguém. E tenho certeza que não é por nós, muito menos pela nossa escolha. Porque se a gente está indo denunciar tudo isso, não é porque a gente está feliz com a situação, né? Então, que as pessoas tenham o mínimo de consciência. Aí ele fala assim, mas tem muitos indígenas que vêm aqui pedir isso. E quem são essas pessoas? Quem são esses indígenas? Só ser indígena não consta, né? Essa pessoa fala por uma comunidade, essa pessoa fala por um povo, será que realmente fala? Ela é uma liderança que pode chegar lá e falar por todo mundo, como, eu quero garimpo dentro do meu território? Isso não existe, entende? Então, assim, falta muito do conhecimento das pessoas, né? E aí elas voltam a afirmar e usar isso como um discurso de, mas existe aquela porcentagem que quer garimpar dentro do território, mas não, de fato, eu não reconheço, sabe? Nem eu, nem muitas lideranças, porque a gente não escuta isso dentro das nossas comunidades. Muito pelo contrário, quando a gente vai nessas áreas afetadas, a gente escuta muitas pessoas pedindo até pelo amor de Deus, porque não existe mais condição de viver num lugar daquele, porque a gente está vendo que a situação está se tornando cada vez mais extrema, né? E não são só essas matérias que falam isso, a gente está vendo essa realidade constantemente, mas as soluções nunca estão chegando, né? Isso tudo é denunciado, mas a corrupção não para, essas relações, né, e essas invasões não terminam nunca, e a gente só vai criando mais situações onde a gente se envolve mais nessas relações de genocídio e não sai disso, né? Isso nunca acabou. Nunca houve uma pausa do genocídio indígena no Brasil. É um fato, infelizmente é uma realidade, mas nunca foi tão falado sobre isso antes, né? Nunca foi tão noticiado. A gente tem conquistado espaço para falar sobre o que acontece dentro das nossas terras. E isso é muito importante, né? É um grande passo para chegar ao que a gente busca, que é paz, a gente ter o nosso controle sobre os nossos territórios, a nossa autonomia quanto povos, né? Alicia, a gente está se encaminhando aí para as eleições federais do ano que vem, e eu queria saber se você tem no seu horizonte, né, se tornar aí futuramente, ou já nas próximas eleições, candidato a algum cargo político, seja no legislativo, seja no executivo. Isso é uma pretensão sua, pelo menos em algum momento, entrar no mundo político, assim? Olha, tem muita gente que já sonha com isso, mas eu acho que é muito distante ainda, viu? Tenho só 20 anos, eu não terminei a minha faculdade. Eu acho que são planos que precisam vir na frente, né? Mas vai depender muito também do que isso realmente vai fazer, né? Se isso vai se tornar uma solução lá na frente, e se realmente vai ser necessário. Estou esperando essa resposta, mas existe sim uma possibilidade, mais distante. Entendi. Não é para 2022. Não é para 2022. Está muito em cima já, né? E já nos encaminhando para o final desse ótimo bate-papo que a gente está tendo aqui, eu queria te ouvir sobre a importância que você atribui à política e à democracia, né? Para você, como é que esses conceitos estão relacionados com o seu ativismo? Olha, eu acho que primeiro entender que sem política e sem a democracia que a gente construiu até hoje, nenhum direito indígena teria sido assegurado. E talvez a nossa existência também não tivesse sido. Então foram elementos muito importantes para que a gente continuasse essa história e para que hoje eu estivesse aqui falando sobre isso, né? Para que eu estivesse colocando isso como ativismo, para que eu chegasse para outras pessoas e falassem o que acontece no Brasil e o que é que nós queremos mudar na nossa realidade. Mas, sobretudo, pensar que é a solução para tudo, né? Que é a solução para os problemas que a gente está vivenciando, que é justamente isso, né? Política nunca foi só voto, né? Política sempre foi solução. E a gente precisa aprender muito bem a usar essa solução, como a gente quer usar e a que solução nós queremos chegar. Será que a gente soluciona um lado e bagunça do outro? A gente tem que pensar muito em que a gente vota, no que a gente faz, no que a gente fala politicamente e no quanto a gente influencia tudo isso, né? Mas principalmente pensar que existe a democracia e que nós estamos aqui para fazer isso funcionar cada vez mais. E a gente não faz isso funcionar se a gente elege um governo que não nos escuta, que não nos apoia e principalmente que não se importa com as vidas que a gente perde, né? Então, que isso seja mais presente também. Perfeito, Alice.
Olha, essas eram as minhas perguntas, encerrei por aqui. Eu te agradeço muito pelo Eu interesse que e agradeço. disponibilidade, por essa oportunidade de te ouvir aqui no Tempo também. E eu espero que até a próxima. Obrigada. Até a próxima.